Assalamu alaikum wa barakatuh. Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde, não foi parecido. Hoje à tarde estamos dando início ao ciclo de debates, o Ramadã como oportunidade para a solidariedade. A nossa ideia com esse ciclo de debates que começa hoje e segue, e o próximo será no próximo sábado, dia 23, a nossa ideia com essa atividade é resgatar essa oportunidade mesmo de solidariedade que o Ramadã pode significar. Nesse momento nós temos mais de 1 bilhão de muçulmanos que estão irmanados no Ramadã. Isso é uma oportunidade de solidariedade. Mas como que isso pode efetivamente redundar e contribuir para um mundo onde valores tão negativos, com preconceitos, com discriminação, violências, autoritarismo de toda sorte, como é que esse mês poderia significar uma oportunidade para a gente reforçar a nossa luta contra esses valores negativos, né, e atitudes negativas que teimam em transformar o mundo num lugar tão difícil, né, como ele tem se tornado, com tantas guerras, com tanta morte, tanta destruição. Então, para discutir esse tema hoje, da solidariedade, né, e o Islã tem muitas passagens que remetem a essa ideia de solidariedade, né, nós temos zakat, nós temos o próprio Hajj, né, nós temos o próprio Ramadã, né, são momentos fundamentais, pilares do Islã que reforçam essa ideia de solidariedade. Mas para isso, para essa discussão, nós temos aqui 3 convidados muito especiais, muito queridos. Uma delas que vai introduzir os principais pontos desse debate de hoje é a Joana Moroni, aqui membro do nosso CEPFISM, e que mora lá em Campo Grande, está aqui via remota. Então, muito obrigado já, Joana, pela tua participação. Aí, se tu quiser, tu te apresenta e coloca um pouco mais sobre a tua inserção, sobre a tua filiação. Carlos Menezes, que é da Rádio Islâmica e do Centro Islâmico do Rio de Janeiro, um grande parceiro nosso, como a gente está dizendo aqui, um ouro da casa, e que várias vezes tem nos ajudado com as suas palavras, com as suas ações, com as suas contribuições. Também um grande expert em solidariedade. E em seguida o nosso Elhaj Ibrahim Diallo, que é jornalista, membro também, um grande companheiro, nosso professor aqui também no CEPFISM, que também seria o nosso terceiro debatedor. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Joana para que ela, nos seus 15 minutos, ela possa colocar aqui as suas considerações. Então, mais uma vez, muito obrigado. Lançamento do vídeo. E, pessoal, não esqueçam, hoje, logo no final desse debate, a gente vai até às 5 horas, mas um pouquinho antes, nós vamos lançar o nosso vídeo de saudação ao Ramadã. Tá? Não percam, vai estar lançado lá no YouTube, vai entrar também no nosso Facebook e por aqui também, na medida que a gente consiga transmitir. Tá bom? Nós temos assim nossos parceiros do mundo inteiro, nossos amigos, querem também dar uma palavrinha, e esse vídeo vai ser uma forma de mostrar para vocês a saudação, a expressão de solidariedade deles também conosco, com o Brasil e com o mundo. Tá bom? Então eu passo a palavra, Joana. Muito obrigada. Eu estou muito feliz, estou morrendo de saudade de vocês. Eu estou aqui do outro lado do país. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou a Joana, meu apelido familiar é Nana, mas também é uma forma de lembrar sempre de uma grande sábia muçulmana chamada Nana Asmal.
Intfodil. Seria interessante se as pessoas que nunca ouviram falar sobre ela dessem uma pesquisada. É uma grande referência que eu tenho entre as mulheres muçulmanas. Primeiro, bismillah, que a paz, as bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros e todos os profetas. Eu peço desculpas. Tinha um convidado para participar como provocadora, como mediadora dessa atividade, e aí essa semana, quando eu vi a divulgação, eu vi que eu estava com um palestrante lá em uma foto bem grande do meu rosto, eu fiquei morrendo de medo, muito assustada. E como eu sou muito teimosa, eu vou ficar como provocadora, não como palestrante. Meu lugar não é o lugar de proclamar, mas de fazer indagações, né? E compartilhar reflexões coletivas. Né? Eu sempre me pergunto quais são as chaves hermenêuticas, os filtros hermenêuticos para a gente compreender o Corão, para a gente entender o Islã. E aí eu me lembro sempre que a gente repete mais de 30 vezes por dia, talvez 34 vezes por dia, a Basmala. A gente está sempre se referindo a Ar-Rahman e Ar-Rahim. Então eu acho que o misericordioso, o misericordiador, como queiram traduzir, é sempre uma referência para eu conseguir acessar os temas do ano e lembrar o que realmente traz aquela mensagem em relação ao ano. A gente gosta muito de falar, né, principalmente nós mulheres muçulmanas, que a palavra Rahma, ela está filiada etimologicamente com a palavra útero em árabe, né? E quando a gente para pensar que tipo de misericórdia uterina é essa, a gente tem algumas ideias, como um acolhimento integral, zelo, nutrição, um fluxo contínuo de amor transbordante, né? Então não se trata apenas de um tipo de misericórdia ou de piedade passiva, mas um fluxo contínuo de nutrição em favor do desenvolvimento do outro. Né? E eu penso sempre nisso também, e gostaria também de convidá-los a pensar, se nós somos capazes de ter misericórdia pelas criaturas de Allah, assim como significa a palavra Rahma. Não é uma simples empatia, é uma empatia que nos insta a agir no mundo. E, de uma certa forma, da gente se esvaziar um pouco da gente mesmo e permitir que a luz de Allah entre nos nossos corações. E quantas vezes, né, nós duvidamos da misericórdia de Allah? Maliki Yawmiddin. Será que isso também não é um ato de incredulidade, duvidar dessa misericórdia? Da sua capacidade infinita de perdão, de amor. Mas eu não sei se a gente tem a oportunidade de fazer um aprofundamento, uma reflexão sobre alguns significados dos pilares do Islã. Quando a gente pensa, por exemplo, no zakat. Etimologicamente, a palavra zakat quer dizer mais ou menos algo que purifica. Né? Disso é fácil deduzir, tendo em conta que o Alcorão ele é uma revelação que não está restrita à nossa temporalidade histórica, que é possível que o nosso pequeno excedente, da onde a gente tira um percentual e doa para quem está mais necessitada, é possível que a gente possa assumir que no processo de produção desse excedente, ou no modo de produção, ou nas relações produtivas, ou até mesmo imediatamente nas condições de trabalho de um trabalhador, algo de mal, de impuro tem acontecido. Então o zakat também faz lembrar disso, além do auto-evidente princípio de redistribuição da economia, das riquezas. Né? Quando eu penso em Hajj, eu também penso no universalismo do Islã. A gente não sabe quantos profetas e mensageiros foram enviados pela humanidade, mas a gente sabe, porque isso está revelado no Corão, que esses profetas e mensageiros foram enviados para toda a humanidade. Né? E isso tem um aspecto de universalismo que sempre me remete de novo a Rahma,
de Allah enquanto chave hermenêutica e como também episteme islâmico. No caso, a gente não sabe das nossas origens, nem sabe como foi que chegamos ali, né? Mas estão todos ali prostrados em equidade. Quando estamos prostrados ali em equidade, estamos confirmando também um compromisso coletivo com o mundo. E quando nos proclamamos servos de Allah, significa que estamos a serviço de Allah. E serviço também é implícito em si um verbo, uma ação. Nós servimos a Allah como? De que forma que estamos agindo no mundo de forma a podermos nos entender como servos de Allah. No Salat também, né, repetimos 34 vezes ao longo do dia, contando com a basma Ar-Rahman e Ar-Rahim. A Salat é uma forma da gente purificar o espírito, assim como o Zakat é uma forma da gente purificar os nossos bens materiais, os nossos excedentes, né? Assim como no Wudu a gente está purificando o nosso corpo também, mas também o nosso espírito, o nosso atos. E me remete novamente ao Zakat. O cálculo do excedente é de 85 gramas de ouro, salvo engano. Se alguém puder me corrigir, depois eu agradeço. E aí nos leva de novo a pensar como a riqueza dos mais ricos é monstruosamente, gritantemente e violentamente muito maior do que a miséria dos mais miseráveis, né? Quando a gente está falando de uma riqueza excedente de um muçulmano, a gente está colocando um patamar mínimo que é muito pequeno frente às gritantes diferenças de distribuição de riqueza na atualidade. Eu acho que até mesmo esse recorte daquilo que a gente passa a entender como excedente, ele em si mesmo também deveria ser objeto de reflexão, o que é considerado excedente no Islã, né? Tem alguns aspectos, por exemplo, no próprio Ramadã, né? Nós somos obrigados a jejuar durante o Ramadã. Mas assim como o jejum é uma obrigação, quebrar o jejum também é uma obrigação. E às vezes a gente é muito bobo, assim, fica tentando vigiar, verificar se o nosso irmão, nossa irmã estão jejuando direitinho, quando qualquer um pode fingir que está jejuando, é só sustentar um pensamento inadequado, né? Ou então ir no banheiro beber água da pia escondida. Mas a gente nunca se preocupa com aqueles que não têm com o que quebrar o jejum. Né? Da mesma forma, a gente se preocupa muito com o uso do rimar, popularmente conhecido como hijab pelas muçulmanas, mas a gente se preocupa pouco com aqueles que são desabrigados, que não têm como se proteger do frio, ou porque não tem casa, ou porque não tem roupas. E a gente também vive num mundo que está muito, muito preocupado em arrancar os panos das cabeças das muçulmanas e nem um pouco preocupado de proteger essas mesmas cabeças dos bombardeios e agressões imperialistas. E, de outro modo, nós também, enquanto humanidade, temos o direito à volição. Fomos criados assim, com desejos, vontades e com a liberdade de decidir. E como seria possível que nós decidíssemos algo sem acessar o conhecimento, sem acessar a informação, sem ter a permissão ou as condições materiais de ir em busca da verdade ou de conhecer a nossa realidade, né? E eu fico pensando também até que ponto nós nos contentamos com cartilhas de halal e haram, no que diz respeito ao estudo, ou supostamente estudo, conhecimento do Islã, e também nos acomodamos em usar de sofismas, né? Para vencer o debate, para parecer ter a razão, quando nós não somos nunca, poderemos ser detentores da verdade. Isso também nos remete ao necessário combate a todo tipo de censura e também de fake news, desinformação, mentiras, né? Segregar uma pessoa do direito à verdade é um mal muito grave. E eu não sei quanto tempo eu estou falando,
puderem me dizer. Está bem, Joana, bem mais 10 minutos mais ou menos. Vai ser, como eu sou apenas uma provocadora, vai ser bem curto. Eu vou me remeter ao hadith, eu não sei a classificação desse hadith, mas ele me insta a muitas reflexões. Que o profeta Muhammad ensinou que o melhor que podemos fazer no oprimido é fazer cessar a opressão ou a agressão contra ele, mas que nós também podemos ajudar o opressor impedindo-o de oprimir. E como faremos isso, eu não sei. Eu vou deixar para os debatedores. Agradeço a oportunidade, com todo amor e carinho, por vocês aí no Rio de Janeiro. E me apresentando, só para concluir, eu sou só uma estudante, uma trabalhadora, uma mãe que é muçulmana e que foi abençoada com a oportunidade de ter excelentes professoras e professores também. E felicito a iniciativa da Fundação do CEPFISM e Marcelão. Concluí. Muito obrigado, Shukran. Não, Joana, era isso mesmo a nossa ideia, mais do que a palestra, é trazer realmente essas provocações, esses pontos que os nossos outros debatedores vão dar seguimento, com sugestões, aprofundamentos, acréscimos, enfim. Então, eu passo a palavra então, para o Carlos Menezes, que está aqui ao meu lado, e ele também terá seus 15 minutos. Carlos, por favor. Assalamu alaikum, boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço à comunidade pelo convite, de a gente ter essa possibilidade de estar nos conversando, dialogando e falando de Ramadã, sem dúvida, é um mês importante. Joana colocou algumas questões que fazem a gente refletir. E eu acredito também que cabe à comunidade de fato refletir, né? Tentaria até colocar aqui como que eu vejo, dou um pouco mais de sentido à questão do Ramadã e provoco também a própria comunidade com relação a esse mês. Porque o que eu vejo, né? Primeiro que existe um sentimento, um sentido muito mais profundo no Ramadã do que eu vejo em muitas comunidades. Alguns transparecem o Ramadã como um desafio, uma maratona, perdidos na selva, vou falar desse jeito. Ou seja, eu vou sobreviver com minha fome durante esse período e esse é o objetivo, né? E para mim isso é um sentido muito vazio, você levar esse mês dessa forma. Eu vejo algumas pessoas se preparando para Ramadã, dicas, vamos dilatar o estômago bebendo bastante água antes de começar, vamos comer assim uma comida que vai te aguentar durante o dia, você não vai sentir dor de cabeça, você não vai sentir fome. Então eu vejo muito disso, mas eu acredito que o sentido é um pouco maior do que isso. O próprio profeta, ele disse, capaz de haver se Deus esteja sobre ele, disse: talvez o aproveito de um jejuador seja somente a fome e de um orador seja somente o cansaço. Eu acredito que após esse Ramadã nós temos muitas pessoas cansadas e muitas pessoas sentindo fome, mas talvez poucos que entenderam o sentido mais profundo do Ramadã. Principalmente quando a gente olha uma realidade hoje atual, vamos falar de Brasil, não vou nem chegar a falar de mundo, mas hoje, em pesquisas recentes, a gente tem 24% dos brasileiros consideram que a quantidade de comida disponível nos últimos meses na sua casa foi inferior ao necessário para alimentar sua família. Estamos falando de 24% de 212 milhões, temos aí 40 milhões, aí seja 40 milhões de brasileiros que não estão comendo bem. Estou falando só de Brasil. Então, se hoje você fala, você bate no peito que eu estou encarando o Ramadã com a fome, estou indo bem, eu lamento, acho que isso é muito pouco.
tem pessoas que não estão escolhendo passar fome. Então, a nossa fome, ela é só uma questão física. E até falando aqui antes, o Idris comentou sobre um projeto que eles querem falar sobre memórias do Ramadã, e me veio uma questão exatamente muito um flash na cabeça muito rápido, né, com relação ao Ramadã. Qual o Ramadã talvez tenha marcado mais? As pessoas têm me marcado, né? Talvez o Ramadã que tenha me marcado foi aquele que eu consegui servir para alguém. Não servir comida, mas eu fui útil para uma outra pessoa, né? Não foi aquele que eu consegui 30 dias ficar sem fome, sem dor de cabeça, não. Foi aquele que eu identifiquei que há um sentido maior e que eu possa estar ajudando outras pessoas. Então o mundo carece de ajuda e a comunidade muçulmana tem falhado muito feio com relação a isso. Porque vamos fazer outras contas aqui, né? Eu sou da Exatas e a gente tem contas, dão muitas respostas. A gente já fala aí que tem 40 milhões de brasileiros passando fome. Agora vamos falar de mundo, né? Nós batemos muito no peito, somos 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Mas, falando de fome hoje no mundo, talvez fosse necessário 7 bilhões de dólares para que a gente cessasse a fome no mundo. Se nós somos 2 bilhões de muçulmanos, talvez 3 dólares e meio para cada um, a gente conseguiria resolver a fome do mundo. E a gente não consegue resolver a fome do mundo. Isso há de se refletir. Para que somos tantos então? Para números? Para ficar no desafio da fome ou realmente podermos ajudar as outras pessoas? Então, tão lamentável hoje que não consigamos hoje não só sanar, resolver esse problema, pelo menos aliviar esse problema da fome no mundo, e sentir um pouco incapaz com relação a esse tema. Então, eu entendo que o Ramadã ele nos convoca exatamente a refletir sobre o que a gente pode fazer para ajudar a saciar a fome, saciar a necessidade de conhecimento. Não falo de conhecimento religioso, falo de conhecimento de capacitação, de conhecimento tecnológico, conhecimento científico, para que a gente possa sair de uma situação de fome pelo mundo. Então, acredito que a comunidade muçulmana precisa fazer mais, entender um pouco mais o sentido do Ramadã e provocar o mundo para que a gente consiga trazer um bem-estar para a humanidade. Individualmente, eu acho que cada um precisa dar um sentido também para a sua vida. Todos sabemos, daqui a pouco, mais alguns anos, muitos que estão aqui nos assistindo, outros que estão aqui presentes, não estarão mais aqui com a gente. Então, esse é um ponto de atenção, é um ponto de reflexão que temos um tempo determinado aqui dentro, nesse planeta, nessa vida. E o que a gente vai deixar para trás, né? Nosso histórico de Ramadã, que passamos fome, sentimos fome, fizemos nossos iftares dentro das mesquitas de forma grandiosa, se ao menos pensar um pouco daqueles que não têm a oportunidade de escolher estar passando fome ou não. Então, isso eu deixo um recado para vocês, uma reflexão, para que a gente possa trazer algo mais profundo, trazer o sentido espiritual do Ramadã para a nossa vida. Outro aspecto também importante é que, além da fome, existe o aspecto espiritual. Uma outra passagem, a própria Fátima Zahra, filha do profeta Muhammad, ela disse: como alguém jejua sem preservar sua língua, seu ouvido, sua visão e seus instintos. O que eu quero colocar é que a profundeza do Ramadã está aí. Existe o físico, existe o espiritual, existe o que a gente fala, o que a gente pensa, nossas atitudes pesam também durante esse período. Então, eu convoco exatamente a reflexão. Precisamos pensar com uma amplitude maior, não como somente comunidade muçulmana, mas como uma comunidade inserida dentro de uma sociedade. Para quem quer refletir mais, convido que venha ao centro da cidade. Hoje é um ótimo dia, sábado, ou mais tardecer durante a semana. Você
Você vê a quantidade de pessoas famintas que aqui estão, que não escolheram passar fome, estão nas ruas do Rio de Janeiro. Então, eu quero que a comunidade desperte, traga a sua história, reviva a sua história, para que realmente traga para o mundo atual. O mundo mudou em muitos aspectos. Traga para a realidade atual como que a gente pode beneficiar com o que a gente está fazendo as outras pessoas, sejam elas muçulmanas ou não muçulmanas. Esse é o sentido que eu busco dentro de um mês que convoca a fazermos um jejum, ou para aqueles que não podem fazer o jejum, pagar sua cáfara, que exatamente é você alimentar aquelas pessoas durante determinado período. Então, existe um benefício para várias pessoas durante esse mês. Acho que todos devem aproveitá-lo da melhor forma possível. Com relação ao nosso papel de doadores, a gente poder doar, seja financeiramente, né? A Joana falou com relação à distribuição de riqueza, que realmente é um desequilíbrio enorme que a gente tem no mundo hoje. Se nós pegarmos aí o oligarca aí, Elon Musk, né? Elon Musk, que está famoso nas mídias, que as pessoas idolatram bastante, mas se pegarmos 6% da sua riqueza, ela poderia ser esses 7 bilhões de dólares que poderia estar acabando com a fome no mundo. Então, assim, é lamentável que exista tanta concentração no momento de tanta fome, de tantos problemas pelo mundo. Tá? E talvez tenha alguns irmãos que realmente não vão conseguir doar, não têm condições, precisam de ajuda. Né? Eu acho que a comunidade muçulmana está até mais nesse sentido, está precisando de ajuda, visto os conflitos que foram envolvidos, as guerras que estão passadas, principalmente ali no Oriente Médio, mas que a gente possa, seja financeiramente, através de uma palavra, através de um sorriso, através de uma ação, através de um ensinamento. Acho que a gente tem N formas de ajudar as pessoas. Não é só financeiramente, até porque eu entendo que quando a gente ajuda com conhecimento, a gente está dando a famosa vara para pescar, que as pessoas precisam de fato para conseguir se manter, para conseguir se sustentar, para que consigam seguir com suas famílias e não tenham essa necessidade de uma dependência de uma outra pessoa para poder seguir com a vida. Então, que a gente busque aí do Ramadã tenha mais sentido, dê mais sentido para esse mês. Não é um jogo de aventura, não é um desafio físico. Eu acho que o desafio, na verdade, é muito mais espiritual. Muitos que estão ali fazendo o teu jejum, chega a ser engraçado, dá o iftar, né, da hora de quebrar o jejum, né, as pessoas viram, né, mudam, né, o que elas deixaram de o quanto elas seguraram a língua durante o jejum, soltam tudo no final do dia à noite. Ou seja, não adiantou de nada, né? Você só concentrou a fala da sua língua para o final da noite, né? Durante o dia você manteve, no final, se fizer a conta, a média continuou sendo aquela pessoa, o fofoqueiro de sempre, o que traz a intriga de sempre, nada fez de diferente, né? Só segurou um pouco a língua. Então, são essas coisas que se perdem de oportunidade. Então, eu acredito que muitas pessoas, talvez que hoje estejam conseguindo, mas estejam ajudando os mais necessitados, tenham se beneficiado, estão se beneficiando mais com esse mês. Isso eu acredito e eu espero que isso a gente possa levar para as nossas vidas, até porque o tempo é pouco, né? E o que eu falo, né? A gente, em média, a gente vive 75 anos. É até um número engraçado. E nesse período de vida a gente come cerca de 41 toneladas de comida. E defeca a mesma quantidade praticamente. Então, essa é uma vida normal de uma pessoa, de um ser humano. Eu espero que vocês não sejam reconhecidos somente por isso, por ter comido todas essas toneladas de comida e ter defecado toda essa quantidade, mas ter feito algo diferente nessa vida, que a gente possa de fato ter ajudado, sair daqui dessa vida tranquilo com relação ao que eu fiz a minha parte. Talvez você não consiga mudar o mundo, ninguém vai sozinho conseguir mudar o mundo, mas se cada um começar a pensar de uma forma diferente, começar a dar valor a esse momento, sem dúvida, a gente vai ter algo diferente lá na frente.
tá? E o mundo mudou, talvez alguns falem que pioraram, mas acredito que o mundo mudou, teve muitas melhores, de fato, mas a gente é capaz de fazer ainda mais, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a participação. Nós estamos aqui com uma campanha também de solidariedade, fazer o bem sem olhar quem. A gente começou antes do Ramadã, segue aí durante o Ramadã. Quem puder ajudar, fique à vontade. Quem não conseguir ajudar, que vá, saia na sua rua, procure alguém. Sem dúvida, tem alguém passando uma necessidade, precisando de ajuda, alguém que precise de você. Então, aproveite essa oportunidade para fazer algo diferente pela humanidade. Como foi colocado aqui antes pela Joana, né? O nosso amor pelas pessoas, pelo ser humano, pela natureza, sem dúvida representa um amor para Deus. Quem ama Deus, não tem como uma pessoa amar Deus e não conseguir amar alguém que esteja enxergando, alguém que você está vendo que está passando a necessidade, mas você consegue amar alguém, um ser, uma força que você não vê. Passa a ser um pouco contraditório. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham bastante recompensa e que a humanidade possa sentir a diferença através do esforço de cada um aqui. Assalamu alaikum. Agora nosso querido Ibrahim, por favor, Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Agradecendo meus irmãos que me antecederam na palavra desse tema tão importante, Carlos e Joana. E aí o que a gente precisa entender que o Islã ele é essencialmente de diálogo e de solidariedade. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma das suas falas fala o seguinte: não é de nós aquele que dorme e seu vizinho de barriga vazia. Então isso mostra a importância mesmo da solidariedade, mas também do diálogo dentro do Islã. Mas quando eu falo do Islã, a gente precisa talvez entender que o Islã ele começou pelo profeta Adão até o último profeta. Talvez o que precisa salientar, que sim, o Alcorão, a mensagem alcorânica, ela salienta bastante o diálogo e a solidariedade. E nesse intuito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo aquele que veio para fechar a profecia, sim, incentivou para que a gente possa implementar isso no nosso dia a dia, porque isso faz parte da nossa viagem espiritual, tanto para com Allah subhanahu wa ta'ala, mas tanto também para com nossos semelhantes e também para a natureza em si. Isso ela se manifesta primeiramente depois que a pessoa faz o shahada, ela se manifesta pela oração, porque a oração a gente tem que fazer oração em comunidade. Então isso implica você tendo imam atrás, vocês formam uma e essa uma forma uma alma só. Então isso mostra que é uma ponta de partida da solidariedade para a comunidade muçulmana. Aliás, a palavra umma, ela significa isso. Não significa umma pelo poder, mas umma mostrando pelo exemplo, pela solidariedade e pelo diálogo para levar. Umma é isso, porque umma ele tem tem a mesma raiz do que a mãe e tem a mesma raiz do que imam. Então, o imam também ele tem esse mesmo papel. E também, como lembrou a Joana, o mês do Ramadã também é um mês onde as pessoas, nós muçulmanos também, vamos tentar praticar e mostrar esses valores da solidariedade, porque no momento em que as pessoas se dão mais fazendo as práticas, mas também o mês em que as pessoas fazem mais caridade, ajudando um outro, para não deixar nenhum muçulmano ou talvez nenhum vizinho passando necessidade. Então, quer dizer, é um mês muito importante de treinamento, de desapego, de solidariedade. Mas também o fato de também tirar nos seus bens para aqueles que têm as condições dentro dos parâmetros islâmicos, anualmente você tira no seu bem para dar às pessoas necessitadas, para devolver o que você pegou da sociedade. Na realidade, você não é dono aquele que você está usando para viver na sociedade, mas é uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu para você usufruir, para também a partir disso você possa adorar Allah subhanahu wa ta'ala, porque os bens materiais, que seja comida ou
o que a gente usa, qual deve ser o objetivo? É você chegar em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nosso objetivo na vida é isso. É essa viagem espiritual. Porque não é meramente adorar Allah subhanahu wa ta'ala, tem adorar cultuais que a gente faz, mas também as práticas da solidariedade, o diálogo também, ela faz parte dentro dessa viagem espiritual. Então, tirando dos seus bens, que é da riqueza que você acumulou durante um ano para dar às pessoas necessidades, para tirar também, ajudando as pessoas que têm que precisam na sociedade. E a peregrinação, eu acho que também é um momento muito importante de valor, onde as pessoas muçulmanos vão se juntar para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas nessa diversidade islâmica, pessoas de várias partes do mundo, pessoas de várias raças, de várias etnias, e vão se encontrar ali, se conhecendo ao mesmo tempo, fazer essa viagem espiritual através da peregrinação, mas também se conhecerem a partir daí, para que a uma possa entender também a sua diversidade. Ainda por cima, no dia do Arafat, que é um dia onde todos os muçulmanos já completaram seus ciclos de práticas durante a Ramadã e durante a peregrinação, no dia do Arafat eles se encontram. Então, quer dizer, parece que a humanidade se encontrou ali, em miniatura. O diálogo também, porque a partir daí, Allah subhanahu wa ta'ala, porque essa solidariedade ela não é somente dentro da comunidade muçulmana, mas ela se estende para os demais seres humanos, como Allah subhanahu wa ta'ala nos fala no Alquran: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Esse tipo de chamamento ela vem várias vezes no Alquran. Em vez de Allah falar Ya ayyuhalladhina amanu, como de vez em quando ele fala no Alquran, chama os muçulmanos especificamente, mas por vezes ele chama a humanidade, ou vocês humanos, para lembrar que mesmo nós sendo muçulmanos, somos humanidade. Essa mesma humanidade também existe nos outros que não acreditam o que a gente acredita. Porque a gente não pode viver só isolado. A gente tem que, mesmo praticando fazendo nossa prática, almejando chegar no Allah subhanahu wa ta'ala, mas também a gente não vai deixar também de conhecer os outros. A humanidade que existe em nós, existe nos outros também. Então, isso é muito importante. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala isso, é para nos mostrar que vocês são os humanos. Talvez vocês tiveram a sorte que eu concedi para vocês se tornaram muçulmanos, mas significa também que humanamente, vocês são melhores dos outros. Não, mas a única que talvez vai distinguir os outros a vocês, ou dentro do muçulmano, é a taqwa. E todas as práticas, ela caminha para isso. Então, está dizendo o seguinte: humanos, nós criamos vocês a partir de um homem só, que é Adam, e criamos também de Hawa, e fizemos de vocês de povos e tribos para que vocês se conhecerem disso. Mas o melhor entre vós é aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, porque isso aqui é o objetivo último da vida. Essa taqwa, essa caminhada espiritual para com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que isso vai implicar diálogo. Esse diálogo é muito importante, até porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando envia os profetas, ele lhe dá a maneira ou de falar com aquele que não é muçulmano. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Chame para caminho que leva a Allah subhanahu wa ta'ala. Chama as pessoas para fazer eles conhecerem quem é Allah subhanahu wa ta'ala, mas com sabedoria. Que sabedoria é muito importante, mas também com belas palavras. Que não adianta só ameaçar as pessoas, isso não leva a nada. Mas tem que chamar as pessoas com belas palavras, com sabedoria. E essa sabedoria, ela implica a moderação. A moderação é muito importante também dentro da vida não somente muçulmano, também da nossa vida, para que isso possa implicar a paz. E a clarividência também. Então, quer dizer que não somente nós, como sendo muçulmanos, nós temos uma certa responsabilidade dentro da sociedade para com muçulmanos, mas também temos responsabilidade
para com as demais criaturas, aqueles que que são semelhantes a nós, mas também os outros também seres vivos, né, que são os animais, que têm também direitos que a gente precisa respeitar para com eles, e também até os árvores, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo o seguinte: cortar uma árvore até sem necessidade, isso é uma coisa que o Islã não aceita. Então quer dizer que o Islã é uma coisa global, e precisamos sempre implementar mais essa solidariedade, tanto para a nossa sociedade muçulmana, que hoje, infelizmente, a nossa sociedade também ela padece dessa solidariedade, vamos dizer, plena, devido a várias coisas, né? Mas também para com os demais seres humanos. Eu acho que precisamos sempre trazer à tona esses temas no seio das comunidades, para que a gente possa refletir mais, para que melhoramos nessa nossa caminhada espiritual para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, resumindo, é isso. Inshallah, a gente vai ter outra oportunidade onde a gente vai trazer mais, aprofundar mais esse tema, que é um tema muito importante. Eu acho que é a base do Islã mesmo, né? O Islã é solidariedade. O que está de trás das shahadas, o que está de trás as orações, a peregrinação, o zakat e o jejum, é a solidariedade e o diálogo. Na realidade, o princípio da vida é isso. Então, precisamos sempre dar foco nisso, inshallah. E, mais uma vez, agradecendo o nosso irmão Carlos e a nossa irmã Joana. Jazakumullah khairan, khaira jaza. Então, muito obrigado aos nossos colaboradores dessa tarde aqui de hoje. E nós temos ainda um tempo antes de fazermos o lançamento do vídeo. Nós temos aí um tempinho para comentários, perguntas que o pessoal que está nos assistindo queira colocar para os nossos palestrantes. Então, é sempre melhor aqui no Zoom que as colocações, os comentários, perguntas sejam escritos no chat, que aí fica mais fácil da gente capturar aqui. Então, está aberta a audiência. Se alguém tem alguma colocação. A Nahid colocou Barakallahu Fikum e ao Ustad Ibrahim. Belas colocações, como sempre. Quem mais? Acho que tem vários. O que a gente trouxe aqui hoje à tarde, só para provocar mais o debate, né? Que, enfim, acho que, como Carlos colocou, os números da fome, Ibrahim colocou essa dimensão da solidariedade, né, no Islã. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Excelente colocações. Eu esperava ver outra coisa no Ramadã em um país muçulmano, mas é lamentável o que estou vendo no Egito. Acho que nós, revertidos, somos muito mais coerentes, decepcionante, muito da fala do irmão Carlos, falou perfeito. O comentário da nossa irmã Jade. Samer coloca, sabe as palavras de todos, em especial do irmão Carlos, obrigado e parabéns pela iniciativa. Mas está aberto, pessoal. Podem mandar colocações por escrito, mas também, se quiserem abrir a câmera e o microfone e falar, também está aberto aqui a audiência.
Vou passar aqui, a Cláudia vai fazer uma colocação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realmente, todas as falas brilhantes, né? E é um momento mesmo de reflexão e a gente perceber que solidariedade é você se solidarizar com o outro, né? Então, aquilo que você não quer para você, você tem que, de alguma forma, tentar minimizar na situação de outra pessoa, né? Então, é o momento do desapego mesmo, né? Se desapegar e compartilhar. Eu acho que, como a gente sabe, né? A solidariedade é um dos princípios, né? Do Islã. Então, como o Carlos falou, se você faz o jejum, segura a língua durante esse tempo, e depois que você quebra o jejum, você acaba desconstruindo tudo isso que você tentou fazer durante o período, é como se você tivesse perdido o seu tempo, né? Então, eu acho que é se solidarizar mesmo, né? Se puder ajudar, ajuda. Se não pode ajudar com alimento, ajuda com uma palavra, né? Mas eu acho que a solidariedade é o que está faltando, né? No mundo inteiro, independente de religião, de segmentos. Então, acho que a gente precisa mesmo se solidarizar. E é isso que eu queria comentar aqui. Estou muito feliz, né? Consegui chegar aqui a tempo. Eu vim de Uber, o rapaz até pegou o caminho errado, mas consegui chegar. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com os meus irmãos aqui no presencial e com vocês aí no online, tá bom? Fiquem com Deus. Salamu alaikum. Talvez tenha uma irmã nossa que fez uma indagação aqui dentro da... Eu quero dizer o seguinte. Hã? Não é na rede, aquele que fala do Egito, né? Ok. A gente não pode, idealizar os países muçulmanos, né? Porque países muçulmanos vivem ali pessoas como qualquer outras pessoas de outros países, como brasileiros e tal. Evidentemente, olhando de uma forma geral, sim, você vai ficar triste, mas também tem pessoas ali dentro também que praticam Islã de uma forma, se você buscar, talvez você vai encontrar, mas olhando uma como um tudo, talvez você vai ficar decepcionado. Mas por isso é importante sempre você tentar conhecer o Islã mesmo pelo Islã. Você pratica, independentemente dos países muçulmanos estão praticando ou não, estão fazendo isso, mas eu acredito também tem bastante pessoas que praticam o Islã de uma maneira coerente dentro do Egito, embora a maioria talvez não entende muito bem hoje o conceito mesmo do Ramadão ou da solidariedade. Infelizmente, isso existe nos países muçulmanos, né? Sempre, por isso que é importante tentar sempre conhecer o Islã pelo Islã, e aí pronto, praticar. E para mostrar também a questão do diálogo, né? E, que é um conceito bem salientado no Alcorão. E também, Allah subhanahu wa ta'ala, quando deu a missão ao Musa e o seu irmão Harun, mas o que ele falou para eles? Izhaba ila fir'auna wa qula qawlan lin. Vão para o Firaúna, mas quando você chega a ele, falam para ele com palavras doces. Mas não falam, não, fala para eles com palavras rudes. Por isso que o diálogo sempre tem que ter isso, o respeito, a clarividência, com sabedoria, porque o Islã também é isso. Não adianta só pegando o Alcorão e ameaçando as pessoas, né? Mas tem que colocar nas cabeças das pessoas a compreensão, o que precisa entender. Porque ser humano, nós precisamos entender primeiro quem somos. E isso, o Alcorão, ele salienta isso muito, muito, muito. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Eu acho que isso está na natureza. Se vocês quiserem me conhecer, mas não precisa ir longe. O ser humano precisa se fazer uma alta reflexão sobre si mesmo, e aí a partir daí você vai entender quem é Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o fato de você existir
mostra a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, mostra também que você tem suas semelhantes igual a você, que foram criados na natureza, e vocês precisam caminhar para junto irem nessa viagem espiritual. Então, isso é muito importante. O Islã, ele tem isso, né? Acho que o que é mais importante é sempre tentar buscar conhecimento e esse conhecimento colocar em prática, né? Vou sentar juntinho aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer. Eu acho que algumas pessoas comentaram exatamente, entenderam um pouquinho mais do sentido. Nosso irmão Ibrahim colocou muito bem isso, né? O irmão Cláudio também colocou sobre o sentido amplo do Ramadã. E algumas pessoas falaram de países muçulmanos, mas é importante que a gente conheça o Islã, né? Primeiro conheça o Islã, depois os muçulmanos, né? Os muçulmanos são pessoas que estão buscando um conhecimento, são pessoas que ainda precisam se entender espiritualmente, o seu próprio interior. Então, busque o conhecimento. A gente não pode pegar lá fora alguns exemplos, como isso uma prática religiosa ou isso exemplo de Islã. Não. Na verdade, a gente tem, quando a gente tem um diálogo, a gente tem um respeito entre pessoas. Isso, às vezes, mostra o Islã até mesmo por outras pessoas que não são nem muçulmanas, né? Eu falo que algumas pessoas que não são muçulmanas, elas mostram, elas têm os sentimentos, elas têm práticas que representam o Islã. Então, fique atento com relação a isso, né? Teve essa semana, teve numa cidade, foi até no Paquistão, que eu não sabia que tinha uma cidade chamada Hussein da Silva, né? Que a comunidade cristã convidou os muçulmanos para poder praticar o iftar, poder quebrar o jejum, né? Então, quando a gente vê uma atitude dessa, partindo de outros grupos religiosos, convidando a gente, né, reconhecendo o nosso mês, nos ajudando, né, isso a gente vê que o Islã, de fato, tá se expandindo. Não em números, não em quantidade, mas em sentimento, né? O Islã pode se expandir em sentimento. Na Nigéria também aconteceu algo desse tipo, se eu não me engano. Também, né? Eles estavam distribuindo, se não me engano, foi na Nigéria, estavam distribuindo alimentos na hora da quebra do jejum para a comunidade muçulmana. Senegal. Então, é isso que aí, quando a gente vê que o Islã está expandido, é quando a gente vê o reflexo nessas atitudes. Tá? Então, eu só queria colocar isso para não alongar muito. Tem um comentário aqui: pensamos mesmo sempre no Ramadã como um momento de elevação espiritual de nós aproximarmos de Allah, jejuando, orando, mas de uma forma muito individualista. Pode ser um pouquinho mais. De uma forma muito individualista, sem estendermos as bênçãos que recebemos aos outros. Quem comentou isso? Na rede, exatamente, na rede. Precisamos mesmo dessa revisão dos objetivos do Ramadã, que em si é em si um mês de estágio, de preparação, que precisamos estender pelo resto do ano, por toda a nossa vida. Agradeço a todos as lições que recebi hoje. Barakallahu fikum. Sem dúvida, outro ponto importante que a irmã falou. Passa Ramadã, as pessoas esquecem de tudo, né? A solidariedade vai para o ralo, os sentimentos todos vão, a língua volta a ficar afiada, que nem uma espada. Então, assim, de fato, é um estágio, é um aprendizado que a gente tem que colocar em prática todo ano, né? Na verdade, Ramadã é todo dia, Ramadã é todo mês, tá? Isso que é importante. O sentido é Ramadã. O mês é único, é o nono mês, mas o sentido dele é para todo ano, de fato. A Jussara aqui, querida Jussara, assalamu alaikum, Jussara. O Ramadã é realmente muito mais que um jejum de comida, e sim de mente e espírito. Os palestrantes fizeram uma perfeita colocação sobre o tema. Cabe cada um de nós fazermos a nossa parte. Inshallah, se torne uma corrente maior. Muito obrigado, Jussara. Que Deus te abençoe toda a sua família. Todos sejam abençoados por esse mês. Por favor. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Evidentemente, como a irmã colocou aqui, o jejum não é só parar. Aliás, um mês de treinamento, né, de resiliência, onde você vai aprender, porque você está deixando de comer,
porque você está deixando de comer por vontade própria, né? Embora atrás tenha uma recomendação religiosa. Então, isso mostra que você tem capacidade, porque no mês do Ramadã você está deixando de comer da madrugada até o pôr do sol, e tudo que é proibido você está conseguindo fazer, fechar a boca, etc., falar mal das pessoas. Então, quer dizer, fora do mês do Ramadã, você tem a capacidade de fazer isso. Então, o intuito do Ramadã tem isso. É um mês do treinamento. E também você está fazendo tarawih. A gente sabe ficar meia hora, 45 minutos fazendo oração fora do Ramadã é muito difícil. Mas o Ramadã chegou, você tem as capacidades. Então, quer dizer, durante o ano, você tem a possibilidade de fazer isso também. Hein? Então, é um momento, um mês de treinamento. E Allah subhanahu wa ta'ala também, ele elogia pessoas que têm essa atitude. Os jejuadores, aqueles que se levantam a fazer tarawih. Então, o objetivo é isso, porque é um momento, um mês, onde você vai treinar para a sua caminhada espiritual. Porque isso é muito importante. Esse retorno, porque se a gente for ver a palavra hiwar que é diálogo, que veio do hawara, que é retorno, que você está retornando a Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo retornando para com seu amigo, para com seu semelhante, aliás. Então, ao mesmo tempo, você está fazendo munajat com Allah subhanahu wa ta'ala à noite, mas de dia, ao mesmo tempo fazendo munajat, você está fazendo hiwar para com seus semelhantes. Então, o mês do Ramadã tem isso, né? Mas a gente precisa pegar os exemplos, né? Dos profetas, e lá se ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é nosso exemplo perfeito, e aqueles que seguiram os passos do profeta. Hoje a gente fala eles, né, que são milhares, né, que a mensagem Al-Qur'an produziu, pessoas que têm patamares dos profetas, mas que não eram profetas, que nos serve de exemplo também. Era só que eu queria acrescentar mais um pouco. Joana, gostaria de colocar mais alguma coisa? Sim, eu queria só fazer uma observação, na verdade, um apelo à comunidade. Não foi por acaso eu vim com essa camiseta. Vocês podem ver a camiseta que eu estou vestindo? É a camiseta do Conselho do Povo Terena, da Assembleia do Povo Terena. Eles têm a shura deles, né? Só um apelo, em primeiro lugar, para a nossa comunidade nunca, jamais esquecer da Palestina. E o segundo apelo é para que nossa comunidade passe a olhar também para os povos originários aqui no Brasil. E que viva a autodeterminação dos povos aqui no Brasil, na Palestina, em todas as partes. É só isso. Takbir. Alguém mais gostaria? Cláudia, o irmão Maria. Tá, então, acho que a gente viu aqui, Idris, quer fazer alguma colocação? Então, acho que a gente viu aqui nessa tarde, né, que não adianta, assim, a questão não é só técnica, né? A questão tem atitudes. A gente vive num mundo que, por exemplo, temos vacinas, mas não adianta só ter a vacina se nós não termos a solidariedade para fazer com que as vacinas e a cura, né, por exemplo, para a Covid, alcance a todo mundo. Atualmente, as vacinas só chegaram basicamente a 70% dos países, a 30% dos países. 70% dos países ainda estão com uma taxa ou ausente ou muito baixa de vacinação, quando nós temos vacina. Então, quer dizer, falta o quê? Solidariedade. Não vamos resolver o problema da fome somente com mais comida, se não tivermos atitudes solidárias para fazer com que a comida efetivamente chegue naqueles que mais precisam. Não adianta ter a técnica se nós não temos a atitude, o valor de fazer com que as soluções cheguem para todos, principalmente aqueles que mais precisam. Então, eu acho que é o Ramadã é uma excelente oportunidade de podermos refletir sobre como é que podemos fazer com que, né, tanta coisa que a gente tem nesse mundo alcance para todos com um pouco mais de justiça, né?
Eu, para mim, já entrando assim, o meu primeiro Ramadã foi em 2020, em plena Covid, e no momento, né, pegou um mês onde os casos de morte estavam muito altos, não tinha vacina, a gente fechado dentro de casa, cada um isoladamente, né? A gente tinha aula e se falava somente online aqui no nosso grupo. Então, assim, foi um momento de pensar realmente. Eu digo, nossa, muita gente morrendo, e como é que a gente compartilha, como é que a gente divide essa dor fechado dentro de um quarto, em cima de um computador, né? Então, mas a partir dali eu acho que foi muito importante para seguir com os próximos, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se alguém mais gostaria de fazer uma colocação. Isso, porque senão a gente passa agora para fechar nossa atividade com o lançamento do vídeo, nosso vídeo de saudação ao Ramadã, e que é uma expressão também de solidariedade, já que vamos, aqui já dando um spoiler, temos a manifestação de vários irmãos e irmãs de diferentes países, mostrando a riqueza do que o Ibrahim colocou da UMA, né? E do Carlos, com a ideia de uma atitude de se voltar para o outro. Então, é isso. Eu agradeço aos nossos palestrantes mais uma vez. Passo a palavra para a Cláudia, é isso? Assalamu alaikum. Então, gente, nós vamos fazer o lançamento, né, dos vídeos, né, onde a gente está dialogando, né, com pessoas do mundo inteiro, muçulmanos, não muçulmanos, e é isso, né? Bismillah. Assalamu alaikum. Aqui quem fala é o Arthur, do Rio de Janeiro, participação de São Gonçalo. Está aqui eu e minha família. Tiaguinho, Matheus, para desejar a todos um Ramadão Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Desejo Ramadã Karim aos muçulmanos e muçulmanas do Brasil e do mundo inteiro, e para o Fetíssimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu gostaria de desejar a todos os irmãos, todas as irmãs, um feliz Ramadã, que tem o sentido de viver o jejum é vivenciar a falta do beber, a falta do comer. É um período em que a gente tenta se confraternizar, ajudar quem precisa, tentar ser gentil, cuidar do outro, dar um sorriso. Isso que a gente precisa fazer o ano inteiro. Mas a gente passa por essa fase, por essa época de um mês, uma forma da gente poder se tornar uma pessoa melhor e se dedicar, orar, fazer as orações para Allah, que sempre nos dá tudo, e para a gente tentar buscar sermos melhores de nós mesmos. Nós temos tudo, só falta a gente buscar a melhorar, a ser uma boa pessoa, enfim, é isso que é o Ramadã. Salam alaikum. Je suis votre sœur Marie tout mon Dieu depuis le Burkina Faso. Grâce à l'AMB et au CFI, j'ai reçu une formation islamique. J'ai été novice du Conseil général du Douai en 2009. Aujourd'hui, à mon tour, je redonne des cours de sciences islamiques à mes jeunes frères. J'aimerais souhaiter un très bon mois de Ramadan à mes frères du Brésil, du Burkina Faso et partout dans le monde. Qu'Allah nous accorde les mérites de ce mois et qu'Allah fasse que nous serons tous réunis dans la Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Meu nome é Nahid, eu sou brasileira, sou muçulmana. Vim aqui desejar o Ramadã Mubarak para toda a comunidade brasileira, todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Que o Ramadã de vocês seja muito abençoado e Allah aceite os nossos sacrifícios, nossas súplicas, nossa devoção a Ele. Ma'asalama, Ramadã Karim. Boa tarde, me chamo Eliane Cruz, falo do Rio de Janeiro. Desejo a todas as muçulmanas e a todos os muçulmanos do Brasil e do mundo inteiro um Ramadã Karim. وسام كاليفورنيا أمريكا سنس أسكيشوز بكشير من باشن كسان سادي ونن رمضان مبارك خاص في المسلمان يم برازيل اسمنشي في مسلمان سيرشي دنيا اسمنشي يمن شو جسام رمضان مبارك رمضان مبارك مع السلامة جزاك الله خير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou a Cláudia, ele é o Marcos Arthur. Estamos falando daqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Queremos desejar um feliz Ramadã para todos os muçulmanos do mundo. Ramadã Karim. On the New Islamic Center, and I'm very excited to see how you guys grow as a community and what you can achieve. Mubarak para vocês no Rio de Janeiro, from Marble Falls, Texas. We wish you guys a very blessed month. Ameen. Assalamu alaikum. Eu sou Patrícia, sou brasileira e eu desejo a todos os muçulmanos do Brasil e do mundo o Ramadã Mubarak. नाज़रीन मोहतरम मुझे रसूल माही से बाबा करते हैं ऐसे पश्चिम रहमत मग़फ़िरत अल्लाह ताला की जैसी मिलाद की रहमत बरकत की जैसे मग़फ़िरत बचे हुए रोज़ के लिए क्या तो दुआ कर अल्लाह ताला शुक्र है very good अल्लाह ताला शुक्र अल्लाह ताला शुक्र Allah Ta'ala şurazar, şu rizik veriyor. Yani bu aktarları. Dua करते हुए, सुन तौबा करते हुए, यात्रा करते हुए, महमूद और नाज़रीन मोहतरम शख्स पेशीर में रोज़ा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حامد الإدريسي من المغرب. مبارك عليكم هذا الشهر الكريم. هذا الفيديو لإخواننا في مركز بريد جنيف. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. Assalamu alaikum, c'est la famille Nabi depuis le Burkina. Nous tenons en fait une petite vidéo en ce mois de Ramadan pour vous souhaiter un très bon Ramadan. Moi, c'est Madame Nabi. Nabi Isham. Nabi Nawal. Ok. Alhamdulillah, nous remercions Allah de nous avoir accordé ce Ramadan à observer et nous implorons encore sa grâce pour qu'il nous accorde encore plusieurs autres ramadans dans la santé, la paix, qui bénisse nos familles, qui nous donne la force de mieux l'adorer et qu'il amène la paix à travers le monde, qui dissipe nos soucis et qui nous aide à réaliser nos différents projets. Ramadan Mubarak! Ramadan Mubarak! Ciao! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre sœur Marie Toussaint depuis le Burkina Faso. Grâce à l'AMB et au CFI, j'ai reçu une formation islamique. J'ai été mobilisatrice du Conseil général du Bruit en 2009. Aujourd'hui, à mon tour, je redonne des cours de sciences islamiques à mes jeunes frères musulmans. J'aimerais souhaiter en ce mois béni de Ramadan à mes frères du Burkina Faso et partout dans le monde et un très bon mois de Ramadan. Qu'Allah nous accorde le mérite de ce mois et qu'Allah fasse que nous soyons tous réunis dans les Jannat al-Firdaus. Merci, salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم ياسر من المملكة المغربية.
أحببت أن أبارك لإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في البرازيل وفي كل أنحاء العالم شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حسن الصيام والقيام، وأن يكتبنا وإياكم إن شاء الله من الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je réponds au nom de Nafissatou Karbougou, je suis médecin et je réside au Burkina Faso. J'ai eu la chance d'apprendre les sciences islamiques à travers l'AUMB et le CERFI et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis en train de le transmettre aux plus jeunes. En ce mois béni de Ramadan, je souhaite à mes frères et sœurs musulmans du Brésil, du monde entier et de l'AUMB et du CERFI en particulier, un excellent mois. Qu'Allah fasse qu'il soit pour nous plein de paix, de sécurité, de succès, d'amour, d'abnégation et de réussite dans tout ce qu'Allah aime et agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Pengrewa Ougabema Abdul Hadi Savadogo, de Burkina Faso, côté Brésil. Et je vous souhaite un joyeux Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les grâces et toute la miséricorde de ce mois des plus bénis et qu'il raffermisse toujours notre foi et dans la ferveur religieuse et qu'il nous accorde à l'au-delà l'honneur de voir son visage, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est votre frère Siguro Abdulaziz de Burkina Faso. Je vais vous souhaiter mes frères et sœurs musulmans et ce mois de Ramadan soit un mois de proximité avec Allah. Ce mois de Ramadan soit un mois de réalisation bienheureux et qu'Allah vous fasse grandir encore de ce mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا الله. وأيضا قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال إنا أنزلنا في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر السلام حتى مطلع الفجر. كنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دوكال ñëpp ndokkeel mboolem bi ngi ci si àdduna bi si weer bii nga xam ni mooy weeru koor nga xam ni yàlla dafa wax ne am na si benn guddi boo xam ne moo gën junne weer nga xam ni weeru koor si la alquran bi di wàcc nga xam ni ren nag dafa tombé ak weeru avril ci kon ngëneel la si biir ngëneel la weeru koor la ba pare mu tombé ak avril nga xam si la mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si àdduna kon loolu ngëneel la si biir ngëneel ba pare teg si fu mu nekk nii ñu ngi si guddi altine si la ci ku gën ci mbindeef yi judd ngëneel la si biir ngëneel la si biir ngëneel la di ñaaral yàlla yàlla nangu suñu koor ñëpp yàlla nangu suñu jaam yàlla yi danañ xam ni koor yàlla daf ñu ko wàccee daf ñu ko wax ne nañ ko ooree journée bi màggal guddi gi si jaamu yàlla di koy bindee naafile yi ak yooyu yàlla nga xam ne daf ñu wax ne journée bi ñu oor ci guddi gi ñi taxaw naafile ñu ngi ñaan yàlla may ñu kattan lu ñu koy ooree ak kattan lu ñu koy taxawee di koy jaamu yàlla yi si naafile yi ñu ñaan yàlla may ñu si mbooleem tàppite zahir ak baatin incha allah yàlla may ñu lépp luñ bëgg yàlla may ñu ko te may ñu si ndam yàlla may ñu gisante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii si àdduna yàlla ñu gisante ak moom fële si àllaaxira ñaan yàlla si barke guddi gi ak si barke weer bii di weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak weer bii nga xam ne weeru koor yàlla mosal si noonu ak pexe noonu yàlla may ñu mboolem bunti yi te mboolem bunti yi te bu zahir ak baatin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak barke weeru koor bii nii ñu nekk yàlla nangu ñu suñu koor nangu ñu suñu naafila assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
Lembrete do Ramadã. Não sei se tem alguém online, né? Você vai voltar a fala, para lembrar do lembrete do Ramadã? Vou voltar. Então, pessoal, o vídeo vai estar disponível nas nossas redes sociais, e queria deixar também um agradecimento ao nosso irmão Warley, que trabalhou para fazer a edição final, e também agradecer a cada um, deixar o agradecimento, apesar de que muitos não estão aqui nos assistindo, a todas as pessoas que participaram do vídeo, que, né, manifestaram a sua solidariedade, o seu carinho aqui conosco, e nos reunir nesse vídeo aí que transcende as fronteiras, e o que é muito importante nesse momento. Então, só queria, para fechar aqui realmente a nossa atividade de hoje à tarde, primeiro lembrar que no próximo sábado, no mesmo horário, via o mesmo link de plataforma Zoom e plataforma Eventbrite, nós voltamos aqui com um seminário sobre a questão da imigração Sul-Sul para o Brasil. Também é uma oportunidade de discutir como nossos irmãos estão chegando aqui no Brasil, em especial irmãos que vêm da África e de outros países em condições de vulnerabilidade, né? Como é que eles estão sendo recebidos. É uma oportunidade para a gente discutir como é que a solidariedade se manifesta no nosso país, como é que ela ajuda a combater a xenofobia, o racismo, né? E tantos valores que acabam dificultando a vida de tanta gente no nosso mundo. Então, e também lembrar, pessoal, logo mais daqui a 1h30, às 6h30 da tarde, nós temos mais um episódio dos Lembretes do Ramadã. Tá? Vejam aí nas nossas redes sociais, está o link para a plataforma Zoom, às 6h30 da tarde. Tá? Não esqueçam, e nos encontramos daqui a pouquinho. Carlos, vocês querem? Já. Vou fazer o dua. لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا الله أنت الغني ونحن الفقراء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Então, pessoal, Ramadan Karim, Masalama, obrigado pela participação e pela presença de todos, em especial dos nossos palestrantes, e para aqueles que puderem, nos vemos daqui a 1h30, tá bom? Não esqueçam, lembretes do Ramadã, às 6h30 de hoje, e todas as sextas e sábados até o final do Ramadã, sempre pelo mesmo link que está divulgado nas nossas redes sociais. E não esqueçam, próximo sábado, às 3h30, seminário bem importante sobre imigração Sul-Sul.